Então o tema da mensagem de hoje é Princípio para a Libertação Financeira, parte A. Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Preste atenção o que Isaías diz. Ele te dá uma opção. Ele diz: se você quiser e der ouvido, você comerá o melhor da terra. O que é comer o melhor da terra? Comer o melhor da terra, amado, é quando você verdadeiramente vive o melhor de Deus. Mas ele diz que isso aqui é uma ordem? Não, isso aqui é para quem quer. Se você quiser, você vai ter. Porém, se você não quiser, não terá. Amém? É como a salvação. Todos são salvos? Não. Mas aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende do teu pecado, vive uma vida em comunhão com Deus e servindo ao Senhor, esse está salvo. Aqueles que só aceitaram, por envolvimento, por empolgação de alguém, simplesmente vai chegar naquele dia e não tem compromisso com Deus. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Quando nós temos uma vida próspera, ela começa a partir da nossa atitude. Eu quero, eu desejo, eu vou viver isso. Amém? Preste atenção. Eu ouvi falar de um homem que entrou na sala do seu patrão e ele disse: patrão, o senhor tem que me dar um aumento urgente, pois existem várias companhias atrás de mim. Aí o patrão respondeu: é mesmo? E quais são as companhias que estão atrás de você? Ao que ele respondeu: a companhia de gás, de luz, companhia telefônica. Muitas pessoas, amado, têm vivido assim. Têm servido um Deus que é dono do ouro e da prata, mas têm vivido um momento de escassez. Talvez você diga: pastor, mas é por conta da crise. Preste atenção, nós não somos governados pelo governo deste mundo. O nosso governo é celestial. Amém? Certa vez, o profeta disse para o seu servo, ele volta para dentro da casa e diz: profeta, acorda, porque a nossa casa está rodeado de inimigos e eles estão fortemente armados. Sabe o que o profeta respondeu para ele, porque ele tinha certeza de quem ele servia? Falou: Geazinho, vem aqui que eu vou orar por você. E ele ora dizendo: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja quem ele realmente serve. Aí o profeta orou, o servo talvez ficou meio atônito e disse assim: mas só isso? Agora vai lá fora e vê. Quando ele olha lá fora, o profeta grita lá dentro: o que você está vendo? Ele diz: eu ainda continuo vendo todo o inimigo, todo o exército que veio para nos matar. O profeta diz: agora olha um pouquinho mais para cima. E quando ele olha, ele vê uma legião de anjos que estava em volta daquele local. Amado, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus nosso. Ele não mudou. Pelo contrário, ele continua o mesmo. E cada dia mais criterioso em nos abençoar. Só que infelizmente acontece o que está escrito, que Isaías diz: se quiseres. Se você não quiser, tem gente que aprende, tem gente que ouve, mas não dá ouvido. Como assim aprende, ouve, não dá ouvido? Uma coisa é você aprender, outra coisa é você ouvir, e outra coisa é você exercer, fazer. Não faz. E aí fala: mas comigo não dá certo. Por que não dá certo se dá certo com todo mundo? 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar deste país ou deste mundo. Independente do idioma. A bênção de Deus é como a matemática, é exata. A palavra de Deus é exata. A mesma linguagem aqui muda, talvez algumas terminologias, dependendo do país, dependendo da linguagem, mas o final, o resultado é o mesmo. Sabe, irmão? 1 mais 1 é 2, sabe? E 4 menos 2 é 2 do mesmo jeito. Tantas formas de você fazer a conta para chegar no resultado 2. Talvez você diga: mas eu não consigo fazer assim. Mas se você se pronunciar e dizer: Deus, eu quero fazer, eu creio assim, eu vou fazer assim, Deus vai começar a mudar a sua vida a partir de hoje. Olha o que diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor. Se quiseres, nós temos que querer. Segunda parte, e dar ouvido o que o Senhor diz. Sabe, irmãos, não é fácil viver pela fé, eu que o diga. Mas tenho vivido dias de muitas vitórias. No começo do meu ministério não foi fácil. Mas esses dias eu estava orando ao Senhor e o Senhor diz: olha até onde eu te coloquei.
e tu não sabes para onde eu ainda vou te levar. Olha a igreja que você tem, mas um dia eu fiz uma promessa. Eu me recordo, amado, eu já falei isso algumas vezes durante todos esses anos, que uma vez eu estava orando, e quando eu fechava os olhos, estávamos lá em Vila Paulina, eu via centenas de mãos levantadas. Ao mesmo tempo, eu imaginei que poderia ser tipo um ginásio de Ibirapuera, alguma coisa parecida, mas era muita gente, muita gente. Todos com a mão levantada em momento de adoração. E olhava, eram centenas de milhares de jovens, adultos, a maioria jovens. E nós temos começado a viver isso. Porque Deus tem um novo tempo. Amém? Por um tempo eu achei que essa promessa era apenas algo da minha cabeça. O Senhor a cada dia me faz lembrar isso. Que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Não é fácil. Mas de uma coisa eu te digo, é muito gratificante confiar. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Comer o melhor da terra significa que tudo aquilo que você fizer vai prosperar, sabe? Todos que desejam prosperar, vão prosperar, mas precisa ter o desejo. Mas se você quiser viver uma vida sem prosperar, você também pode, sabia disso? Não, tá bom assim, pastor, minha vida é essa mesmo, para mim, sabe? Ter uma vidinha normal, tendo arroz, feijão e ovo, está de bom tamanho. É isso que você vai viver todos os dias, porque nós somos aquilo que nós falamos. Imagine que uma pessoa honesta, ela faz questão de dizer todos os dias, não, aconteça o que acontecer, o meu princípio é a honestidade, sim ou não? E pelo fato dele repetir várias vezes, ele age como tal. A mesma coisa tem pessoas que repetem destruição, derrota, escassez, miséria, e ela passa a viver isso. Você pode rejeitar a bênção de Deus na sua vida, ou você pode perder o reino, mas você não vai perder o reino de Deus por isso. Eu posso até não querer a bênção, o reino do Senhor eu estou salvo. Tem pessoas que realmente são assim. Você pode não querer comer o melhor dessa terra. Essa talvez seja a única promessa onde Deus dá opção aos seus filhos optarem. Essa é uma promessa de opção. Ou você vai, ou eu não vou. Ou eu quero, ou eu não quero. Ou eu aceito, ou não aceito. É igual aceitar Jesus. Não, eu não acredito que se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Então espera para ver. Não é? Nós temos a opção de querer, ninguém é obrigado. A Bíblia diz, se quiserdes, quantos querem experimentar a prosperidade bíblica que vem da parte de Deus? Quantos estão dispostos a seguir as direções divinas para desfrutar o melhor de Deus? Então, meu irmão, se prepare. Em primeiro lugar, se você quiser prosperar, número 1, abandone o medo de prosperar. Medo de prosperar, pastor? Tem gente que tem esse medo? Sim. Olha a frase que está embaixo. Prosperidade versus ostentação. Primeiro ser, depois fazer, para poder ter. Primeira coisa que eu preciso ser é realmente autêntico, servo do Senhor. Depois fazer. Fazer o quê? Fazer cumprir a palavra de Deus na minha vida. E aí então eu só vou regozijar do ter. Mas isso não é ostentação, não. Ostentação é diferente. Prosperidade você caminha a nível de chegar aonde você quer. Ostentação é ostentar com algo que não é seu, que não é real, que não é verdade. Nós temos visto muitos jovens, né, e que enganam tantos, como principalmente o funk trouxe muito isso. Não é só o funk, outras músicas também trouxeram, mas o funk, principalmente o funk ostentação, ele trouxe muito isso. Aqueles clipes dos rapazes jovens ainda, 20 anos, com iate, com um monte de mulher bonita, com carrão, com moto, com um monte de ouro, com um monte de dinheiro. Isso é ostentação, mas aquilo é mentira. Não é verdade, aquilo é apenas um clipe, aquilo é apenas uma vontade, mas não luta para ter. A maioria acha que para ter isso precisa roubar, precisa fazer alguma coisa errada para então ostentar um tênis caro, ostentar um celular caro. Tem uns até que aluga, só para chegar na balada e dizer, tá vendo? Eu tenho. Isso é ostentação. Prosperidade é diferente. Prosperidade é algo fixo, é algo que Deus te deu e você vai ver isso durante a palavra. Algumas pessoas desenvolvem, amado, infelizmente, um bloqueio mental que as impede de usufruir o melhor de Deus para esta vida. Por quê que muitos têm medo de prosperar? Existem várias razões e nós vamos citar algumas aqui. Letra A, formação familiar. Pessoas que já vêm com essa formação de família. Sabe, muitas pessoas foram criadas em um ambiente onde toda a expressão de riqueza era visto como algo negativo. Eles cresceram ouvindo frase do tipo, rico não tem caráter.
Rico não tem dó de ninguém, rico passa por cima de todo mundo. Quem tem dinheiro não tem coração. Quem tem dinheiro só pensa em si. Se tem dinheiro é porque está roubando. Quantas pessoas ouviu isso? A família criou isso na mente da criança, do jovem, do adolescente. Então ele vai sempre ser aquele Zé Ninguém pedindo emprestado para outro Zé Ninguém. A vida é mesmo assim. Todo mundo deve, até o Brasil deve. Por que eu não vou dever? Ah, mas até os políticos são corruptos. Por que eu não vou ser? Mas se todo mundo tem nome sujo, por que exatamente o meu tem que estar limpo? Sabe, irmão, isso são formação familiares, porque ouviu do pai, ouviu da mãe, ouviu do tio, ouviu do irmão mais velho, e cria-se bloqueios. Então a pessoa nunca entende que para ela prosperar, ela precisa fazer a vontade do Senhor, porque a prosperidade vem dele. Será, pastor? Não, espera mais um pouquinho, você vai entender o que eu quero te dizer. Letra B, formação religiosa. Algumas pessoas têm um bloqueio por conta da família. Outros têm um bloqueio por conta da formação religiosa. Muitas pessoas recebem o ensino religioso, infelizmente franciscano, que diz que quanto mais pobre, mais perto de Deus está. Olha que absurdo. É melhor ser pobre e humilde do que ser rico e orgulhoso. Quantos pobres e orgulhosos você conhece e continua pobre? Então só o rico é orgulhoso? Dinheiro é a raiz de todos os males. Os ricos não pensam em Deus. Mentira, irmãos. Algumas pessoas pegam esta tese por conta daquilo que Jesus disse, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que literalmente um rico entrar no reino dos céus. Então ele usa também aquele exemplo do jovem rico que falava que jejuava, que orava não sei quantas vezes, que dava oferta aos pobres, que ajudava, que era generoso. Tudo bem. Mas o Senhor, ele testou o coração dele, porque o coração dele estava no dinheiro. O Senhor falou, tá bom, você quer me seguir? E você já faz tudo isso, que não faz mais do que tua obrigação, mas você acha que isso é algo, né, extraordinário? Então vende tudo que você tem, dá para os pobres, e aí você me segue. O que ele fez? Se entristeceu, porque o coração dele estava no dinheiro. É fácil ajudar alguém quando se tem sobrando. É fácil ser generoso, sabe, dar uma caixinha, uma gorjeta, quando aquilo não te faz falta. O difícil é quando você não tem, e a Bíblia diz, reparte com o teu irmão. Essa é a parte difícil. Sabe, irmãos, prosperar depende também de uma formação religiosa. Às vezes você, a vida inteira, ouviu coisas que era contrário ao que a Bíblia diz. Se quiseres, comereis o melhor desta terra. Letra C, bloqueio mental gerado por traumas. Pessoas que passaram em nossas vidas, talvez que você conheceu, e essas pessoas venderam a sua dignidade por dinheiro, sabe? Experiência de ser humilhado por alguém que tinha dinheiro e gera então uma rejeição inconsciente. Não, fulano de tal, meu patrão, era muito vaidoso, orgulhoso, arrogante, prepotente, e ele me humilhou. Então esse povo que tem dinheiro é tudo assim, amado. Você não pode comparar todas as pessoas dessa forma, porque um dia Deus vai querer te prosperar e você não vai aceitar inconscientemente, achando que alguns bloqueios que você teve, isso vai acontecer contigo. Tem gente que diz, Senhor, se é para mim ter dinheiro e ser arrogante, eu prefiro morrer pobre. Se a gente analisar esta frase, ela tem dois sentidos. Quem ouve isso não é Deus, é o diabo. Porque a única intenção de Deus é que você não seja orgulhoso, mas que você tenha o melhor da terra. E o diabo, conhecendo as suas fraquezas, ele vai dizer, isso mesmo, você é orgulhoso, você nasceu assim, você cresceu assim, você vai morrer assim. Então continua pobre, miserável, desgraçado. Fique aí com a sua infelicidade, porque é isso que você merece. É isso que o diabo fala. E tem gente que se acostuma com isso. Sabe, irmão? Por que associamos a experiência negativa com o fato de alguém ter dinheiro? Porque alguém no passado fez algo para nós e nós então começamos a nos bloquear, somos, sabe, rejeitados às nossas situações mesmo, porque acreditamos que por conta daquilo vai acontecer com a gente da mesma forma. Então perceba, meu irmão, que essa é uma formação errada. Ensinos religiosos equivocados, traumas desenvolvidos ao longo da vida, talvez com experiência negativa, desenvolveu em você uma mentalidade de que ser pobre é algo que agrada a Deus. É algo mais digno e mais honroso. Uma vez eu fui
conversar com uma irmãzinha, que era numa denominação, não importa qual, e ela tinha até dinheiro. Eu disse: minha irmã, por que você anda assim? Tudo bem, se na tua igreja diz que não pode raspar a perna, cortar cabelo, mas pode se vestir bem. Você não precisa vestir roupa indecente. Mas ela vivia com um paninho de umas roupinhas surrada, quase rasgada, usava a roupa que os outros davam, e de chinelo de dedo para todos os lados, inclusive para a igreja. E ela me disse: pastor, eu aprendi que quanto mais humilde, mais agrada ao Senhor. Eu disse: verdade, só que você está mudando a palavra humilde, que é humildade, né, para escassez e miséria. Humilde não é pobreza, irmã. Então quer dizer que alguém que está realmente muito bem vestido, com roupas caras, ele não pode ser humilde. O coração dele não pode ser humilde diante de Deus, pelas roupas que ele está vestindo. Tem a roupa que faz o nosso caráter. Ela disse: mas eu aprendi assim, eu gosto de me vestir assim. Amém. Mas você olha para a pessoa, tem condição, mas vive a escassez da miséria. Sabe aquele japonês? Normalmente japonês é muito assim, né? Principalmente os feirantes. Eles têm tanto dinheiro, mas quando você olha para as roupas que eles têm e da forma que eles se vestem, você fala: é um mendigo, coitado. Se passar, é capaz de você dar R$1 para ele de esmola. Não é verdade? E junta tanto tesouro. Aí sabe o que acontece? Eles morrem e quem acaba com tudo é os filhos. Porque os filhos não têm essa mentalidade. Sabe? Quando a pessoa começa a raciocinar desta forma, o dinheiro é tirada a sua paz. A presença do dinheiro faz a ela se sentir mal, se sente culpada por prosperar. Tem gente que se sente culpada por prosperar. O que os outros vão dizer da minha prosperidade? Será que eles vão pensar: minha família vai achar que eu estou roubando? Sabe, foi muito rápido essa minha prosperidade na empresa. Eu entrei como faxineiro, hoje eu estou como diretor. Alguma coisa alguém vai pensar de mim. Pessoas que têm a mente bloqueada, não conseguem prosperar porque está pensando o que os outros vão dizer, o que as pessoas vão pensar. Próximo tópico: medo de crescer financeiramente. Eu sei que parece algo, irmão, estranho, mas tem gente que tem medo de crescer financeiramente. Sabe? Ela sente-se acusada por ter as coisas e passam a sentir-se na obrigação de justificar tudo. Preste atenção. Se alguém a elogia por uma roupa nova, a pessoa faz questão de dizer que custou barato. Ou então comprou na promoção. Tem gente que se ofende, que você fala: nossa, roupa nova, que nada, isso aqui faz, sei lá, acho que uns 3 anos que eu tenho lá no meu guarda-roupa. Eu também ganhei de alguém. Conhece pessoas assim? Não consegue entender. Não conseguem entender, sabe, que a provisão, a prosperidade, a graça vem de Deus, mas elas querem justificar, porque tem medo de prosperar, porque tem medo do que as pessoas vão dizer. Isso é um bloqueio que o diabo coloca na mente de muitas pessoas. Tem pavor de alguém pensar que ela está com dinheiro. Quando a pessoa recebe algum dinheiro extra, tem uns que precisam gastar o mais rápido possível. É como se ela tivesse algo ruim que precisasse se livrar logo. Sabe? Porque a pessoa não se sente paz de ter dinheiro guardado, de ter dinheiro no banco. Eu já vi casos, amado, de pessoas que gastam o último centavo e respiram aliviados. E diz: pronto, acabou tudo, agora estou duro. Não devemos ter a mente assim. Esse comportamento são sintomas de quem está com a mente bloqueada para prosperar. É uma pessoa com a mente bloqueada, sabe? Ela começa a rejeitar tudo aquilo que é bom e toda a expressão de prosperidade, dizendo coisas do tipo: não gosto, faço questão, imagina, quem sou eu? E quando você recebe uma palavra, a pessoa ainda rejeita e ignora. Quando nós ouvimos uma palavra sobre finanças, sobre prosperidade, alguém fala: essa é a teologia da prosperidade. Não é teologia de prosperidade, é viver o melhor da terra, porque Isaías não pregou teologia da prosperidade. Tem gente que fala: não, eu quero ir para a igreja para ouvir a palavra de salvação. Quantas mensagens dessa você não vê no Facebook? E é verdade. Só que a palavra de salvação nós não precisamos ouvir mais, nós temos aqui falar, porque você já é salvo.
Mas você precisa ouvir, sabe, que a escassez, a miséria, a doença, a enfermidade, o mal não procede mais na tua vida, porque o Senhor já levou sobre si. E se Ele levou sobre si, nós temos que viver o melhor da terra. Enquanto você não romper o medo de prosperar, você não vai conseguir prosperar. Você precisa fazer um exorcismo mental e dizer, repita comigo, está no quadro. Vamos lá? Deus, eu rejeito toda a formação familiar que me impede de prosperar. Eu rejeito todo o ensino religioso de que a pobreza é uma bênção. Eu rejeito todos os traumas que adquiri ao longo da minha vida, que bloquearam minha mente para prosperar. Esses bloqueios você precisa tirar, irmãos. Quando fala de libertação, não é só demônios que estão atuando na vida das pessoas, são bloqueios, pessoas que não conseguem caminhar, prosperar. Tem gente que aceitou começar um emprego, ficar 3 meses, é mandado embora, e ouve alguém dizendo, te falei que não ia durar mais do que 3 meses? Não te falei que não ia dar certo? Não te falei que você é assim, você é burro mesmo. Não é possível. Ou você é muito ignorante, ou você é muito preguiçoso, ou você é muito isso, ou muito aquilo. Sabe, irmãos? Fica aceitando esse tipo de coisa. Não aceite mais não. Jesus já levou sobre si toda a tua condenação. Toda palavra de maldição que um dia foi liberado para a tua vida, rejeita isso, porque você hoje está liberado para prosperar, para caminhar, para ir em frente, para avançar, porque Deus quer o melhor para a tua vida. Quando falaram que você não ia ter nada, Deus está olhando para você e te vendo um empresário, mas você precisa querer. Ah, mas eu não sei, muitos não sabiam fazer nada, e tem muitos multimilionários no mundo que não têm o 1º grau completo, mas tiveram a prosperidade. Sabe uma coisa que nos faz prosperar? É ser generoso. Infelizmente o brasileiro não tem generosidade. Ele acha que ser generoso, sabe, é simplesmente babaquice ou puxação de saco. Ser generoso é fazer o melhor. Pastor Daniel ontem comentou no nosso GCD que ele estava em Londres e levaram num restaurante, não sei que restaurante que era, acho que era em Londres que ele estava, não me recordo. E que ele comeu uma comida muito boa. Ele chamou o garçom e elogiou, falou, olha, eu gostaria de parabenizar o restaurante, o prato está muito bem, fomos muito bem servidos. Elogiou a comida, mandou elogiar o cozinheiro, está normal. E aí ficaram mais um tempo, ele e mais alguns outros pastores, e aí então pediram a conta. Chegou a conta, e quando o garçom chegou até ele, disse, a conta já está paga. Ele falou, não estou entendendo, nós não pagamos nada ainda, acabamos de pedir a conta agora. Não, mas o senhor não vai pagar. Mas por que eu não vou pagar? Não, porque o senhor não vai pagar. Mas por que eu não vou pagar? Eu quero entender por que eu não vou pagar. Ele disse assim, olha, nós decidimos, nós, garçom, cozinheiro e o dono da casa, que pela sua generosidade, nós vamos estar pagando essa conta. Sabe, irmãos, e ontem no nosso GCD foi esta palavra de direção, generosidade. E se nós olharmos para a Bíblia, quem era José do Egito? Talvez um dos homens mais generosos que houve. Aquele que fazia com excelência, aquele que se pedia 1, ele dava 10. Aquele que quando, ele foi preso, mesmo injustiçado, ele se tornou carcereiro da prisão. Ele sai de lá para ser governador do Egito. Meu irmão, quando você é generoso, você é próspero. E o pastor Aloysio comentou que eles estavam em um determinado local e foram jantar. Quem estava lá? Bill Gates. Acho que eles estavam nos Estados Unidos, não sei se era em Washington. Tem uma videira lá em Washington. E um rapaz viu o Bill Gates com a família comendo, imagina. Para o Bill Gates num restaurante desse, não deve ser um restaurante barato, né? E aí eles estavam lá com esta equipe, e este rapaz, então, ficaram sabendo quem era o rapaz. Ele manda um bilhete
para o Bill Gates. E antes disso ele chama o garçom e diz assim: a conta daquela mesa é minha. Eu só quero que você entregue este papel para ele. Escreve um bilhete dizendo assim: não te conheço, não quero ir até a sua mesa apertar a sua mão, mas conheço os teus feitos. Por conta do Windows, que foi um trabalho seu e feito com excelência, todos nós somos abençoados. Meus parabéns. A conta está paga. Bill Gates precisava de alguém pagar a conta dele? Não. E perguntaram para ele por que ele fazia isso. Ele disse: a minha prosperidade está relacionada à minha generosidade. O Senhor me ensinou a ser generoso, e quando eu sou generoso, Deus me restitui. E é uma verdade, irmãos. Nós precisamos entender, e isso é um princípio que está muito no meio dos espíritas também. Sabe? O espírita, ele é muito generoso. O que a igreja não faz, muitas vezes o centro espírita faz. Sabe? O pessoal vai lá, investe em creche, investe em escolas, investe um monte de coisa. Lógico, eles investem porque eles acreditam que através da generosidade deles, eles são salvos. Infelizmente, fazem da forma errada. Sabe? E nós que temos a bênção de Abraão, não agimos com generosidade. Achamos que ser generoso é ser puxa-saco. Achamos que se eu for generoso com alguém, ou eu estou querendo alguma coisa em troca. Meu irmão, faça aquilo que você gostaria que alguém fizesse para você. Não faça nada em troca, mas faça exatamente como você gostaria que lhe tratasse. Trate as pessoas bem, porque elas vão te tratar bem. É recíproco isso. Amém? Você precisa liberar você mesmo para prosperar, porque Deus já liberou você. E Ele disse: se quiseres. Sabe? Se você quiser, você vai perder o medo de crescer. Você precisa querer. Eu não posso querer por você. Não tem como eu falar assim: olha, eu vou pegar o óleo, agora eu vou te ungir e daqui para frente você vai prosperar. Você recebeu a ordem, sabe? Você recebeu a liberação de comando. Porém, se você não praticar, não colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no teu coração, não vai acontecer nada. Você precisa querer isso na sua vida. Você precisa sair dessa prisão mental. Em segundo lugar, se você quiser prosperar, eleve a sua fé para prosperar. Isso é um princípio espiritual. Você só vai até onde a sua fé permite chegar. Você só vai até onde a sua fé permite chegar. Tem gente que tem fé de orar pela dor de cabeça e a dor de cabeça ir embora. Tem gente que tem fé de orar para uma gripe e a gripe ir embora. Mas se tiver um câncer, a fé se abala. Não, pastor, mas é um câncer. A Bíblia nos ensina que a fé é a porção que é derramada sobre a tua vida. A fé não é sua. Não, mas a minha fé é pequena. Está totalmente errado. A fé não é sua, a fé é de Deus. E Ele nos presenteia quando nós a buscamos. Então nós precisamos entender que nós devemos elevar a nossa fé para prosperar. Mas tem gente que não acredita que vai prosperar. Não, meu pai era pobre, meu tio era pobre, meu avô era pobre, não tenho nenhuma herança, não tenho estudo, não tenho nada para fazer, sabe, moro num país difícil, quebrado, com uma crise terrível, com políticos corruptos, minha vida é assim mesmo. Quem disse, irmãos? Enquanto tem muita gente chorando, tem gente vendendo lenço e aproveitando a situação. Sua fé é o limite. Se você aplicar a fé para ganhar vidas, Deus vai lhe dar vidas. Se você aplicar a sua fé para ganhar pessoas, Deus vai lhe dar pessoas. Quando eu abandonei a minha carreira, a minha profissão, a minha vida, e disse: Senhor, o Senhor me chamou para ganhar almas. O Senhor disse: eu te chamei para ganhar almas. E eu tive fé para praticar. Teve uma vez, irmãos, que eu tinha uma perua antiga, coitada. Mas era o carro que eu tinha para ir para Eldorado. Naquele mês faltou dinheiro para pagar aluguel. E tinha alguém interessado na minha perua em trocar por outro carro. Eu tinha duas opções. Eu vendia a perua e pagava o aluguel, porque a nossa sede não nos ajudou. Ou eu fechava a igreja. Eu disse: Senhor, quando eu vim para cá não tinha nada. Foi o Senhor que me deu. Então nada que eu tenho aqui é meu. E se eu morrer hoje, eu não vou levar nada. Por que eu vou ficar retendo aquilo que não é meu? Tudo é de Deus.
Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele todas as coisas que existem não existiriam. Eu vendi o carro e paguei o aluguel. E Deus me deu outro carro melhor ainda. Talvez era uma prova que eu tinha que passar, ou eu, ou os membros da igreja, não sei. Porque pensa num povo que não sabia ser generoso, um povo de mão fechada, um povo que para semear uma oferta de R$10, olha, tinha que fazer 200 pedidos para merecer os R$10. Mas tinha uma vida de escassez, de miséria, só vivia precisando de leite na padaria, sabe que tinha aquele convênio de leite, precisando de cesta básica. Por quê? Porque eles são aquilo que eles acreditam ser. Não, eu sou pobre, eu não tenho condição, não vai dar certo. Se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir pagar as contas. Sabe, irmão? Como aquele irmão que diz assim, olha, eu fui lá, comprei porque eu estava precisando na Casas Bahia, mas a Casas Bahia é rica. Então eu não vou pagar e pronto, deixa meu nome sujado aqui, 5 anos fica limpo. Quem tem uma mente assim, nunca vai prosperar. Nós temos que entender que nós compramos e pagamos. Da mesma forma que eu não gostaria que ninguém me desse um calote, eu também não quero dar um calote na pessoa que está lá na Casas Bahia. Na Casas Bahia é rica, só quem está trabalhando não é. Se você não pagar, ele também não recebe a comissão dele. Sabia disso? Porque senão seria fácil. Os vendedores, para alcançar a meta, chamavam um monte de gente com nome sujo, conseguiria liberar o crédito, simplesmente a pessoa pegava o produto, não pagava e ele batia a meta daquele mês. Aí fica fácil. Isso é bem cara de brasileiro. Só que nós temos que mudar a situação. Se você aplicar a sua fé para ser curado, você vai receber cura. Se você aplicar a sua fé para prosperar, você vai prosperar. Eu acho engraçado quantas pessoas ministram na célula, ministram na tua família, ministram no teu trabalho, olha, liberando uma palavra, ainda que seja uma palavra de paz, e tem fé que aquilo vai acontecer. Por que na tua vida não aconteceu? Será que você realmente precisa dessa liberação? Dessa libertação? Quando Deus formou, amado, a nação de Israel, Deus deu ao povo a promessa de ser o povo abençoado, bem-sucedido e próspero. Presta atenção. O Senhor disse assim, eu farei uma nação abençoada, uma nação próspera, porque estava debaixo da bênção de Abraão. Hoje tem muitos judeus que vivem uma vida totalmente distante de Deus. Não pense que todo judeu é crente, não. E que nem todo judeu faz parte do judaísmo. Um deles, que é rico, e que é de família judia, é Silvio Santos. Mas ele não é católico, não é espírita, não é nada. Parte da família dele é cristã, tem pastores e pastora. Ele é simpatizante. Mas nem por causa disso, ele deixou de prosperar. Às vezes a gente acha que só vai prosperar quem é crente. Mentira! A prosperidade não está ligada à fé ou a deuses, mas a prosperidade está ligada à nossa fé, crendo em nós mesmos, debaixo de uma promessa para poder prosperar. Tem judeu, amado, que nem religioso é. Na verdade, os jovens judeus nem gostam de ser chamados de judeu, eles querem ser chamados de israelitas. Muitos judeus não frequentam a sinagoga, muitos judeus não leem a Bíblia ou fazem oração. Mas tem uma coisa que o judeu não abre mão, sabe o que é? A bênção de Abraão. É a mesma coisa, o cara não é da mesma fé que o pai, não trabalhou na mesma empresa que o pai, não estudou o que o pai estudou, mas uma coisa ele não abre mão, da herança, não é verdade? Ele pode ser totalmente contrário ao sonho do pai, mas o dia que o pai morrer é dele, sabe? E eles tinham isso, o judeu tem isso, e é um povo próspero. Só a nível de curiosidade, você conhece algum medalhista olímpico judeu? Copa do Mundo, Israel participa? Ah, mas porque eles são estilo árabes. Mentira. Eles não têm esse princípio. Você lembra de algum judeu que se destacou no esporte? Você nunca viu. Porque os judeus não fazem questão de ser medalhista, porque isso não traz prosperidade. Mas quando você olha a lista dos prêmios Nobel do mundo, você descobre que desde 1901, quando o primeiro prêmio Nobel foi criado, ele já foi entregue a 700 pessoas. E dessas 700 pessoas, 160 são judeus.
Ou seja, menos de 1% da população é responsável pela maioria dos avanços científicos do mundo. Veja os prêmios concedidos nos últimos anos. Prêmio Nobel de Literatura, 12 judeus. Prêmio Nobel da Paz, 10 judeus. Prêmio Nobel de Química, 26 judeus. Prêmio Nobel de Economia, 16 judeus. Prêmio Nobel de Medicina, 52 judeus. Prêmio Nobel de Física, 44 judeus. Ou seja, os judeus ganharam 110 mais prêmios Nobel do que o resto do mundo. Hoje nós temos tecnologia que nós usamos sem saber, criado pelos judeus. Uma delas, que é bem famosa, recentemente comprado pelo Facebook, é o aplicativo Waze, GPS, criado pelos judeus. O WhatsApp, criado pelos judeus. E tantas outras tecnologias, criado pelos judeus. O único centro de pesquisa física e quântica está em Israel, que é da Apple e da Microsoft e da IBM. Está onde? É em Israel. Porque é o povo mais inteligente que tem. É um povo que está abençoado porque eles estão debaixo dessa promessa. Ou seja, amado, o provérbio diz o quê? Se você deixar um judeu no deserto para morrer, quando você voltar para buscar os restos mortais, você vai encontrar lá um oásis. Porque ele pode não ter nada, como aconteceu com Ismael. Não tinha nada. Agar, sua mãe, foi para o deserto para morrer, mas ela foi debaixo da bênção de Abraão. Lembra da história? Isaac, Ismael, que Sara ficou com ciúmes e disse, eu não quero mais essa mulher aqui. Primeiro ela concordou dela ter um filho com o marido, que era Abraão. Nasceu Isaac, nasceu Ismael. Porque ela não acreditava, sabe? Que ela um dia ficaria grávida. Essa é a bênção de Deus. Se você não acredita, não vai acontecer. Mas como Deus tinha uma promessa para Abraão, que o filho dele seria próspero e que seria a multiplicação da terra, Deus então dá a bênção que era Isaac. Ela fica grávida, num dia que estava fazendo a festa de aniversário, é natural, irmãos. O filho mais velho, que é o filho desgarrado, que não é do mesmo pai e da mesma mãe, é natural com a mãe fica com ciúme. Isaac era pequenininho, bonitinho, Ismael então começou a debochar. Sara viu e falou, põe essa mulher para fora, porque eu não quero mais ela aqui. Imagine, para Abraão, que era pai, o Senhor disse assim, Abraão, não desobedeça a tua esposa. Abraão podia dizer, mas eu sou o patriarca, eu sou o cabeça da casa. Você pode entender que o cabeça, amado, ele é uma consequência natural. Ele é cabeça para algumas coisas. Mas tem coisa na casa que Deus ouve a voz da mulher. E Deus sabia que se Agar ficasse lá, ia dar contenda. E Deus não quer contenda na casa de ninguém. E disse para Abraão, pode despedir a tua serva. Dê pão e água para ela. Deus poderia dizer, pega metade dos seus bens e dá para ela. Deus não precisa disso. Ele diz, dê pão e água para ela. Impõe a mão sobre a cabeça dela e abençoa ela e o teu filho. Imagina, essa mulher vai para o deserto. A Bíblia diz que ela anda errante no deserto. O deserto não tinha nada, amado. O pão acabou, a água acabou. Ela então começa a chorar. Porque até então, o que ela conhecia de padrão de família era na casa de Abraão. Ela era escrava, ela era serva. E agora ela ficou sem lenço, sem documento. Ela ficou sem nada. Um jovem chorando. E você conhece a história que Deus envia o anjo que brada do céu e abre um poço no deserto. É como se hoje você encontrasse um poço de petróleo no teu quintal. Você simplesmente ficava milionário. Por quê? Porque a bênção de Abraão estava sobre ele. E o povo judeu detém a maior parte da riqueza do mundo. Eles são os grandes banqueiros, os grandes investidores são judeus. Os judeus também é o povo que mais empresta dinheiro no mundo. E o que me indigna, amado, é que a promessa da palavra são para nós. Por quê? Porque nós é que somos os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão, por Cristo Jesus. Os herdeiros da promessa feita a ele. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, eleve a sua fé para prosperar.
Sabe, irmão, começa a declarar um novo tempo na sua vida, porque a sua prosperidade não é uma questão de sorte, é uma questão de herança. Se você acredita que Deus deseja que você prospere, então assim será. Amém? Só que eu só posso fazer quando eu semeio, eu só posso fazer quando eu abençoo, sabe? Eu só posso fazer quando verdadeiramente eu me entrego diante do Senhor. Uma coisa nós temos que entender, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Só que a única pessoa que pode parar a obra é você mesmo. Porque Deus não te obriga a fazer nada. Deus fala, eu quero te abençoar nesse emprego. Aí você vai no outro dia e pede a conta. Ele vai te abençoar como? Deus, cadê a bênção? Ele vai falar, mas cadê que você está lá para me abençoar? Mas demorou, então. O tempo é meu, não é seu. Eu sei a hora. Não é verdade? Eu sei a hora. Eu sei o momento, eu sei como deve ser, eu sei como deve prosperar. Então, tão somente aguarde e confie. Irmão, você confia em tanta gente. Você confia em promessa de homens que você não sabe se vai cumprir. Mas o Senhor disse, Ele nunca prometeu nada que Ele não possa cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Ele prometeu na tua vida, que Ele gerou no teu coração, pode demorar, mas vai acontecer, porque não foi ninguém que falou no teu ouvido, não foi nenhum demônio que lançou uma seta, foi Ele que disse. Então Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Imagine que a promessa de José, ele ainda era garoto, e foi se cumprir após os 30 anos de idade. José, quando foi preso, ele estava por volta de 17 a 19 anos de idade. Mas a promessa de Deus para ele era ser governador do Egito. Já viu algum de menor se candidatar, pelo menos para vereador? Se não for de maior, amado, não é reconhecido pela lei. E a lei naquela época, o menor era até 29 anos. Com 30 anos de idade ele se tornava maior. Não é 18 nem 21. De 30 baixou para 21. Em alguns países, de 21 baixou para 18. Em outros, dependendo da função, como nos Estados Unidos, com 16 anos, a autorização dos pais pode dirigir. Daqui a pouco, 10 anos, está aí andando. Porque os carros vai ser tudo automático, não é verdade? Vai fazer tudo sozinho. Até a criança, como hoje tem celular, que antigamente era um absurdo uma criança ter celular, não era? Imagina, para que comprar um celular para criança? Qual criança que não tem hoje? Dá um xing-lingo para ver se ele quer. Quer não. Sabe, irmãos? José era um homem generoso. Mesmo quando sofreu, mesmo que foi chicoteado, mesmo que passou pelo que passou, ele era generoso. Davi era um homem generoso. A ordem de Deus era que ele levasse a arca da aliança até Jerusalém, e lá ele fazia um sacrifício ao Senhor. Sabe o que ele fazia? A cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava. Ele diz, o meu Deus não merece apenas uma única vez, mas Ele merece muito mais. Às vezes quando nós falamos de dinheiro na igreja, quando nós falamos de dízimo, de primícia, de oferta, de volta de Gideão, tem pessoas que sabem falar, pronto, já vem falar de dinheiro. Infelizmente dinheiro é o que move o mundo. Sempre foi assim. E não se compra nada agradecendo, pedindo obrigado ou por favor. Se não pagar, não tem jeito. A nossa generosidade hoje está em semear na obra do Senhor. Nós estamos indo para um prédio, amado, em nome de Jesus vai dar tudo certo, que custa mais que o dobro daqui. E com os nossos membros, dentre eles muitos jovens, nós precisamos ensiná-los sobre a generosidade. Ah, pastor, mas eu só tenho uma mesada de R$50 por mês. Isso não é nada, realmente. Não é nada para um pai de família que tem que pagar tantas contas. Mas para um jovem já é alguma coisa. Se ele for generoso, sabe? É entregar nada além do que é do Senhor, pelo menos o dízimo. De grão em grão a galinha enche o papo. Imagine vocês, hoje eu estava orando e falando com Deus. Se cada jovem tem uma mesada de R$100, vamos falar um número redondo, né? E mês a mês ele é fiel em entregar os R$10 de dízimo, e nós tivermos uma média de 100 jovens, só dos jovens sai R$1.000. Já dá para pagar o imposto desse prédio, que é R$660, mais água e luz. Está vendo como já ajuda? Apenas R$10.
Às vezes você chegou naquele mês e você disse assim, mas eu estou apertado. Apertado por quê? Porque você comprou aquilo que não era para comprar. Foi além do que deveria ser, não é verdade? E assim, quando nós não entregamos, tenha certeza de uma coisa, o dízimo não fica na tua mão. Isso é fato. Você não entrega ao Senhor, o diabo toma da mesma forma, porque o devorador ele está pronto para isso, para devorar. Este mês você não consegue, o mês que vem eu dou em dobro. Mentira, que você não consegue nem entregar o que é seu. Quem diria o em dobro. E aí abre uma lacuna, amado, uma brecha muito grande. E aí fica dando só, sabe, simbólico, a tua vida não muda. Quando não quebra uma coisa, quebra outra. Quando pensa que esse mês vai sobrar alguma coisa, 13º, já tem alguma coisa caminhada. Preste atenção, nós não vivemos pela força do nosso braço, nem pela sua consciência, nem pela tua inteligência, nem pelo salário que você tem. Você vive unicamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque se Deus não fosse tão misericordioso, fosse como um de nós, fecharia todas as portas e deixasse você um mês precisando de ajuda de alguém, aí nós iríamos saber como que é duro. Mas graças a Deus ele não é assim. Ele é misericordioso. Amém? E mesmo quando nós não fazemos, ele continua nos abençoando, porque ele não está barrado nisso. Mas preste atenção, amado. Deus tem uma fileira de milhares de pessoas que querem ser abençoadas. E ele abençoa quem é generoso. Olha para os homens da Bíblia. Olha para Jesus como ele era generoso. Estavam matando ele, sacrificando ele, ele ora ao Pai dizendo, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos? Generosidade. E aqueles que você lê a Bíblia e que não foram generosos, você viu o final deles. A igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, logo quando começou o crescimento e a expansão da igreja, a ordem dos apóstolos era, vende tudo que tem e deposita aos pés dos apóstolos, que nós vamos viver em comunidade. E você conhece Atos capítulo 5, que fala de um casal chamado Ananias e Safira. O quanto eles pereceram, porque não souberam ser generosos. E ainda mentiram. Eu posso mentir para o meu pastor, eu posso mentir para o meu pai, para a minha mãe, eu posso enganar o meu patrão, mas a Deus ninguém engana. E se eu vivo de engano, eu vou encontrar alguém na frente que vai me enganar. Jacó, uma vida inteira, passou de engano. E ele sempre foi enganado, até pelo próprio sogro. Trabalhou 7 anos de graça. Por quê? Porque a gente colhe aquilo que nós plantamos. Amém, meu irmão? Então nós precisamos entender que para ser próspero, nós precisamos crer, desbloquear a mente, dizendo que você não pode, você pode sim. E em especial, ser generoso. Faça um pouco a mais. Eu trabalho com restauração de piso. E sempre que eu estou um cliente, normalmente nós fechamos 3 demãos, 6 demãos. Eu posso fechar 200 demãos. Eu sempre coloco a mais. Mas não adianta eu colocar a mais e não falar. Eu preciso falar. Olha, estou fazendo isso aqui porque eu quero. É um agrado, é um presente, não vai te custar nada, porque eu já ganhei, não preciso fazer mais. Cobrar mais nada. Amém, irmãos? Isso é generosidade. Às vezes um ato simples. Uma coisa que às vezes nós somos generosos com todo mundo e não somos generosos dentro da nossa própria casa. Você fala que todo mundo está bonito, todo mundo é amável, mas você não consegue falar isso para tua filha, para o teu filho, para o teu marido, para tua esposa. Se abraça todo mundo e dentro de casa você é um 2 de paus. A nossa generosidade tem que começar de dentro da nossa casa. A nossa generosidade tem que começar no nosso trabalho. A nossa generosidade tem que começar na nossa célula. Porque você vai repetir, multiplicar aquilo que você é. Pastor, mas eu não sou, então comece a ser. Ninguém precisa ensinar. A generosidade já está dentro de nós, nós só precisamos aplicar. E aí você vai ver que nós seremos uma igreja diferente. Quando eu falo nós, eu não falo prédio, eu falo eu e você que somos igreja. Seremos diferentes. Porque está cheio de crente carrancudo, crente mentiroso, crente enganador. E as pessoas às vezes olham e falam, é crente, então sai fora porque isso aí é enrolado. Por quê? Porque aprenderam a ser desse jeito. O mundo trouxe para dentro da igreja apenas com a fé. Tem gente que quando fala que é crente torce o nariz.
Quando nós alugamos aqui, que era para a igreja, a portuguesa que é dona desse prédio, eu não queria muito não, porque ia ser igreja. Deus me livre de crente. Nós estamos aqui há 10 anos, graças a Deus nunca atrasamos um dia de aluguel. Teve dias difíceis, mas soubemos honrar, porque dai a César o que é de César. Sabe, irmãos? Nunca cobramos nenhuma reforma, porque a reforma foi para que nós pudéssemos dar um melhor ambiente para os nossos membros. Porque se cobrasse, ela também não ia fazer. E o dia que o advogado que cuida da imobiliária entrou aqui, ele ficou impactado. Ele falou, nossa, de fora não dá para saber como que é aqui dentro. O que era isso e o que é hoje. Sabe, amados? Generosidade é aquilo que te faz prosperar. Se te pediu 1, você tem condição de dar 2, dê 2. Porque Deus vai saber retribuir. Porque Deus criou em nós um ser generoso. Amém? Generoso. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.